Olá, pessoal. No último vídeo, no qual nós começamos a falar sobre a fisiologia do sistema cardiovascular, nós terminamos nesta figura. E eu chamei a atenção de vocês que o músculo cardíaco ele é constituído basicamente por dois tipos celulares. Um tipo é chamado de células contráteis. Obviamente, como o nome já diz, a função destas células contráteis é se contraírem, né? Elas contraem e relaxam, contraem e relaxam. A forma como essas células contraem, o mecanismo de contração, é idêntico ao mecanismo de contração das fibras estriadas esqueléticas. Portanto, não vou repetir, nós já conversamos sobre esse mecanismo de contração. E estas células contráteis, estas fibras contráteis, elas respondem por 99%, né? A biologia não é matemática, mas é a grande maioria das células do miocárdio são estas células, fibras contráteis, né? O segundo tipo de célula é chamada de células autorrítmicas ou células de marca-passo. A função destas células é gerar potenciais de ação, em outras palavras. A função das células autorrítmicas é gerar estímulos, tá? Gerar potenciais de ação, gerar estímulos. E esses estímulos chegam às células contráteis e fazem com que as células contráteis se contraiam. Depois relaxa, contrai, relaxa, e assim sucessivamente. Quando eu digo estímulo, eu estou me referindo ao cálcio, ao íon cálcio, tá? Ao íon cálcio. Então, basicamente o que acontece é que as células autorrítmicas, elas se enchem de cálcio, elas são invadidas por cálcio. Este cálcio que entra nas células autorrítmicas se espalha pelas células contráteis, participando, estimulando a contração dessas células contráteis, certo? Mas como que o cálcio que entra nas células autorrítmicas se espalha pelas células contráteis, pelas fibras contráteis? Porque as células autorrítmicas se comunicam com as células contráteis, as fibras contráteis. E as fibras contráteis, por sua vez, também se comunicam entre si. E essa estrutura proteica que é permeável e que possibilita a comunicação entre as células autorrítmicas e as células contráteis, e também possibilita a comunicação entre as células contráteis, são os chamados discos intercalares que vocês estão vendo nesta figura, representado por esses risquinhos zigue-zague, como mostra na legenda, certo? Muito bem. De certa forma, o que eu falei agora, uma parte do que eu falei agora, eu já havia falado no vídeo anterior, certo? Vamos lá, então. Vamos para a próxima figura. Esta figura, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, ó, não, esta figura aqui, tá? Vocês estão vendo o que eu acabo de comentar há pouco, ou seja, a relação entre as células autorrítmicas e as células contráteis, ou fibras contráteis, tá? Então, vejam que vou pegar minha caneta aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, né, nesta figura da esquerda, a representação do coração. E nesse quadradinho aqui, ele deu um zoom.
tá? E é o que depois vocês vão entender por que ele escolheu exatamente esse ponto do coração para fazer essa figura e para que a gente pudesse entender melhor, tá? E nessa estrutura aqui, ó, que o autor desenhou, tá? Estrutura arredondada, né? E é mais ou menos assim mesmo. Está representada uma estrutura que é chamada de nó sinoatrial. Nó sinoatrial. Este nó sinoatrial está localizado exatamente neste ponto do coração que eu fiz o quadradinho ali, que o autor, né, quer focar, tá? E o nó sinoatrial é constituído por células autorrítmicas, certo? Muito bem, então, se nós fôssemos, talvez, complementar esta figura, eu desenharia aqui, ó, células, um conjunto de células, né? Células autorrítmicas formando este nó sinoatrial. Tá? Eu não vou encher todo o círculo com células, mas vocês já entenderam, né, que este nó sinoatrial é um aglomerado, digamos assim, entre aspas, né, é um aglomerado de células autorrítmicas, certo? Muito bem. Então, aqui, ó, só para preencher aqui. Então, e estas células autorrítmicas, como vocês estão vendo, que a flecha mostra, indica isso para vocês, estas células autorrítmicas, elas se comunicam com as células contráteis. Tá? Esta flechinha está mostrando para vocês que há uma comunicação entre células autorrítmicas e células contráteis. E esta comunicação se dá através dessas junções comunicantes. Tá? E o que passa por estas junções comunicantes é o cálcio, certo? Então, estas células autorrítmicas, repito, elas se enchem de cálcio, este cálcio chega às células contráteis e vai se espalhando pelas células contráteis, como está mostrado aqui por estas flechas, ó. E na medida em que este cálcio vai se espalhando pelas células contráteis, este cálcio vai se ligando à troponina, deslocando a tropomiosina, permitindo com que as pontes cruzadas fiquem fortes, né? E que haja, então, o deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, ou seja, que haja a contração do miocárdio, certo? É interessante que vocês lembrem também, pessoal, ou imaginem, que este processo de contração, como eu disse para vocês, ele se inicia primeiro nos átrios e depois ocorre a contração dos ventrículos. Tá? E entre os átrios, o átrio direito contrai um pouquinho antes do átrio esquerdo, justamente porque o nó sinoatrial ele se localiza no átrio direito ali, né? Na parede do átrio direito, certo? Então, o processo de contração ele vai se irradiando, né? Na medida em que as células autorrítmicas vão despolarizando, ou seja, vão se enchendo de cálcio, e esse cálcio vai se espalhando pelas células contráteis daquela região, aquela parte da parede do músculo cardíaco começa a contrair e logo em seguida as demais. Então, ela vai se espalhando esse processo de contração. Tá? Chamar a atenção de vocês, depois vocês vão ver melhor, mas eu vou aproveitar que eu representei aqui uma célula autorrítmica ou célula de marca-passo, como o nome já diz, né? Marca-passo, graças à característica que estas células autorrítmicas têm de se digamos assim, estimularem, né? Então, é autorrítmica, tá? Também chamado de marca-passo, porque ela é que dita o passo, entre aspas, né? Dita o ritmo de contração do miocárdio.
E é claro que, baseado nestas células, é que foi criado aquele dispositivo, aquele aparelhinho, que também é chamado de marca-passo e que é implantado, né, e conectado ao miocárdio, nesta região aí no nosso sino atrial, e que nada mais é do que uma bateriazinha que dispara e começa a gerar estímulos elétricos quando há uma disfunção dessas células autorrítmicas. E, consequentemente, há uma disfunção no processo de contração do miocárdio. Tá? Então, aquele aparelho faz uma função semelhante, digamos assim, ao que essas células autorrítmicas fazem, ou seja, gerar estímulos, tá? Gerar potenciais de ação. Tá? Mas se vocês imaginarem uma célula autorrítmica, aqui, ó, isso aqui eu estou representando uma célula autorrítmica. Tá? Aqui está o núcleo da célula autorrítmica. Imaginem, pessoal, que na membrana plasmática, né, da célula autorrítmica, existe uma grande quantidade de canais para íon sódio, tá? Existe uma grande quantidade de canais para íon sódio, que eu estou representando em verde aqui, e que esses canais para íon sódio são chamados de canais IF. IF. O F é subscrito aqui. IF. Tá? O que esses canais eles têm de interessante que fez com que esses canais para íon sódio recebessem um nome, ou seja, IF? Eles abrem toda vez que a milivoltagem no interior da célula autorrítmica atingir menos 60 milivolts. Então, toda vez que no interior da célula autorrítmica a voltagem, né, ou a milivoltagem atingir menos 60 milivolts, esses canais IF se abrem. E começa a haver um influxo de sódio. Começa a entrar sódio para dentro da célula autorrítmica. Tá? Depois eu vou voltar a falar um pouco sobre esses canais aí. Além dos canais IF, ou seja, dos canais para íon sódio, evidentemente existem também canais para íon potássio, né? Vocês já sabem que o sódio e potássio estão sempre relacionados nesse momento de transporte, né? No momento em que está entrando o sódio na célula, está saindo o potássio. Isso foi assim no neurônio, isso foi assim na fibra estriada esquelética, isso é assim aqui nas células autorrítmicas, isso é assim em todas as nossas células que sofrem esse tipo de transporte, né, de entrada de sódio, saída do potássio. Depois, há uma reorganização, né? Todo o sódio que saiu vai entrar, todo o potássio que saiu vai retornar graças à ação das bombas de sódio e potássio. Eu já falei alguma coisa para vocês sobre essas bombas de sódio e potássio, na bioquímica vocês também ouvem falar das bombas de sódio e potássio, tá? Mas eu não vou desenhar aqui, representar aqui os canais para íon potássio, porque vocês já sabem que ele existe ali. E eu quero destacar agora os canais IF, que são canais para íon sódio, e também um outro tipo de canal que é muito abundante nas células autorrítmicas, que são os canais para íon cálcio. Tá? Então, aqui na membrana plasmática das células autorrítmicas, também existe uma grande quantidade de canais para íon cálcio. Tá? Canais para íon cálcio. E estes canais para íon cálcio, deixa eu escrever o cálcio aqui, representar o cálcio aqui para vocês. Estes canais para íon cálcio, eles se abrem toda vez
que a milivoltagem no interior das células autorrítmicas atingir menos 40 milivolts. Tá? Então, a questão é a seguinte, em menos 60 milivolts, a célula autorrítmica está polarizada, ela está em repouso. Mas quando bater no menos 60 milivolts ali, quando a milivoltagem chegar no menos 60 milivolts, a célula está em repouso, mas isso é muito rápido. Ela está em repouso, mas nesse momento, do menos 60, os canais IF se abrem e começa a entrar sódio. E aí, está entrando sódio, está entrando carga positiva. Tá? Entrando sódio, está entrando carga positiva. Muito bem. Aí, a milivoltagem no interior das células autorrítmicas começa a ficar menos negativa com a entrada do sódio. Ou seja, agora a célula autorrítmica está despolarizando, né? Despolarizando. Aí começa, menos 59, menos 58, menos 57, menos 55, menos 52, e está entrando sódio, entrando sódio. Quando chegar no menos 40 milivolts, os canais IF se fecham, para de entrar sódio, e se abrem os canais para íon cálcio. E aí entra uma enxurrada de cálcio nas células autorrítmicas, em menos 40 milivolts. E aí a milivoltagem vai lá para cima, rapidamente, porque essa entrada de cálcio é abundante. Tá? Vai em menos 39, menos 35, menos 30, menos 20, sobe lá para cima, vai próximo de mais 20 lá, certo? Entrando o cálcio. Tá? Essa é a relação, então, dos canais IF e dos canais de cálcio, para íon cálcio. Tá? Os canais IF são canais para íon sódio. Os canais de cálcio são canais para íon cálcio. Tá? E esse cálcio que entra nas células autorrítmicas, ele se espalha pelas células, o sódio também, né? Estou falando mais do cálcio, porque vocês sabem que o cálcio é o que vai diretamente lá na troponina, se liga na troponina, desloca a tropomiosina. Por isso que eu estou ressaltando o cálcio, mas tanto o sódio quanto o cálcio são importantes e acabam se espalhando, né, por estas células autorrítmicas, tá? Mas o cálcio é que vai ele lá se ligar na troponina, por isso que eu estou destacando ele. Então, o cálcio, como mostram as flechas vermelhas aqui embaixo, né? O cálcio, aqui as flechas vermelhas, né? Chamar a atenção de vocês, o cálcio vai se espalhando pelas células contráteis e as células contráteis, então, começam a se contrair, tá? É mais ou menos assim que funciona a relação das células autorrítmicas com as células contráteis, tá? No processo de contração do músculo cardíaco, certo? Vamos adiante. Vamos adiante, vamos ver o que temos aqui. Esta figura que vocês estão vendo aí, pessoal, deixa eu pegar minha caneta preta aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, figura A, B, C, D, E e F, né? Muito bem. A figura A é essa figura grande aqui. O que essa figura quer mostrar para vocês? Vocês estão vendo aqui, já reconhecem, né? O nó sinoatrial. Está aqui, ó. Já falamos dele. É uma estrutura, um formato circular, se localiza na parede do átrio direito, né? A parte mais acima ali da parede do átrio direito. E é constituída, o nó sinoatrial é constituído por células autorrítmicas, certo? Mas é só no sinoatrial que existem células autorrítmicas? Não. Esta figura aqui quer mostrar para vocês as outras porções que também são formadas por células autorrítmicas, tá? Então, emergindo ali do nó sinoatrial, tem uma estrutura que vem aqui na parede lateral do átrio direito, ó, e retorna para o centro. Tem uma outra estrutura, uma segunda aqui, que sai mais pela parte média aqui, medial, né, pelo meio da parede do átrio direito.
E tem uma terceira estrutura que vai lá na parede do átrio esquerdo e retorna para o centro aqui novamente. Estas 3 estruturas que eu risquei por cima aí são as vias internodais. As vias internodais são também constituídas por células autorrítmicas, certo? Internodais, da ideia de estar entre 2 nós. Que nós, bom, um é o nó sinoatrial. E o outro? O outro é o nó átrio-ventricular, AV, átrio-ventricular, que está aqui, ó, como a legenda está mostrando para vocês. Essa estrutura também com formato circular, que se localiza bem na divisa ali, digamos assim, né, entre os átrios e os ventrículos. O nó átrio-ventricular também é uma estrutura constituída apenas por células autorrítmicas. Tá? Do nó átrio-ventricular emerge uma estrutura que vem aqui já no septo cardíaco, né? O septo cardíaco é aquela porção central que a gente encontra ali no coração, do tecido conjuntivo, que separa, né, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, que é chamado feixe de His. Então, essa parte aqui, ó, é chamada de feixe de His. Também é uma quarta estrutura aqui, a gente está indo, né? É a quarta estrutura que aparece aqui, constituída apenas por células autorrítmicas. Vocês observam aqui que o feixe de His tem uma bifurcação, né? Ele se separa aqui. Tem um ramo que vem mais para o lado direito e um outro que sai mais para o lado esquerdo aqui do septo. Estão vendo? Bom, esses 2 ramos, eles vêm até aqui, a parte mais ventral, né? Até aqui, o ápice. Esses são os feixes ramificados. Essa bifurcação, né? Esses 2 raminhos que saem ali do feixe de His são os feixes ramificados, também constituídos apenas por células autorrítmicas. E lá no ápice, esse feixe ramificado, meio mais para a esquerda, faz a volta e sobe pela parede do ventrículo esquerdo aqui, ó. Vendo? Sobe pela parede do ventrículo esquerdo. E este feixe ramificado mais para o lado direito também sobe pela parede do ventrículo direito. Pois bem, essas estruturas que estão aqui, tanto na parede do ventrículo esquerdo quanto na parede do ventrículo direito, são constituídas por células autorrítmicas e são as fibras de Purkinje, que diz aqui, fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje também são constituídas por células autorrítmicas. Então, pessoal, as células autorrítmicas, elas não estão espalhadas pelo miocárdio, não. Elas estão concentradas em determinadas regiões, formando estruturas que são essas que foram nomeadas aí para vocês, tá? Essas estruturas que vocês estão vendo aí, ó, nó sinoatrial, vias internodais, nó atrioventricular, feixe de His, feixes ramificados e fibras de Purkinje, são as estruturas constituídas pelas células autorrítmicas. Tá? E todas essas células autorrítmicas funcionam da mesma forma. Tem canais IF, ou seja, canais para íon sódio, tem canais para íon cálcio, elas estão polarizadas em menos 60 milivolts. Quando chega a menos 60 milivolts e abrem os canais para íon sódio, ou seja, os canais IF, entra sódio, elas despolarizam, quando chega em menos 40 milivolts no seu interior, os canais IF se fecham, se abrem canais para íon cálcio, tem uma enxurrada de íon cálcio nessas células, e esse íon cálcio vai se espalhando, né? Certo? Graças aos discos intercalares pelas células contráteis das determinadas regiões, e as células contráteis vão contraindo, certo?
E se nós construíssemos um coração agora, tá pronto o nosso coração, agora a gente vai fazer ele começar a funcionar. E aí a gente dá um clique e ele começa a funcionar, certo? Então a gente tá o coração pronto, a gente deu um clique, o coração vai começar a bater. As primeiras células as primeiras células autorrítmicas a abrirem os canais IF são as células autorrítmicas do nó sinoatrial, certo? Então, as células autorrítmicas do nó sinoatrial despolarizam, esse cálcio se espalha pelas regiões adjacentes aqui, pelas células contráteis das regiões adjacentes, vai indo, aí já começam as células contráteis das vias internodais também a despolarizarem, essa despolarização vai chegando às células contráteis daquela região, né? Os átrios vão contraindo, e vai indo. Aqui, ó, daqui a pouco essas despolarizações também começam, das células autorrítmicas acontecem no nó atrioventricular, ou seja, os átrios tanto direito quanto esquerdo, estão contraídos. Aí começa a despolarização nas células autorrítmicas do feixe de His, logo em seguida dos feixes ramificados, só que o septo não se contrai o septo, não tem células contráteis aqui, a gente assume que o septo não se contrai, e aí, quando as despolarizações atravessarem, né, passarem pelo feixe de His e passarem pelos feixes ramificados e chegarem nas fibras de Purkinje, aí elas começam novamente a chegar nas células contráteis aqui dessa região, do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, e aqui começa a contração ventricular, tanto direita quanto esquerda, né? Vejam que a contração está acontecendo do ápice em direção à base, ou seja, de baixo para cima, graças à localização das células autorrítmicas aqui, ou seja, da presença das fibras de Purkinje e do fato das despolarizações irem acontecendo de baixo para cima, né? Do ápice em direção à base, porque o sangue precisa ser bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que está lá em cima, e do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, que também está lá em cima, certo? Então, é graças à localização e à ordem de despolarização das células autorrítmicas que os átrios contraem antes, um pouquinho antes dos ventrículos, e os ventrículos contraem do ápice em direção à base, ou seja, da sua porção mais ventral em direção à porção mais dorsal. Certo? Muito bem. Isso que eu tentei mostrar para vocês nessa figura grande está representado... deixa eu ver a próxima figura. Está representado nessa figura aqui, ó. Nós temos aqui desenhado 8 momentos. É como se nós estivéssemos observando a contração do coração e fôssemos batendo fotos, né? E aí nós fizemos uma sequência de fotos, certo? A primeira foto que nós tiramos foi esta aqui. Depois a gente vai descendo. A segunda, terceira, quarta. Eu não vou, mas essa aqui é a última, é a oitava, tá? Oitava, e que pode ser a primeira, porque já começa a acontecer tudo de novo, tá? Fecha-se o ciclo. Ou seja, aqui na figura 1, houve a despolarização. O que está em roxo mostrando para vocês aqui é o que está despolarizando. E aonde tem células contráteis, está despolarizando e contraindo, certo? Então, houve a despolarização
pegar essa cor aqui que é parecida. Houve a despolarização aqui, né, que é o começo das células autorrítmicas do nó sinoatrial, já começa a se espalhar essa despolarização pelas células das vias internodais e vocês observam que já há contração desta parte dos ventrículos aqui, ó. Tudo que está em roxo é o que está despolarizando, e aonde tem célula contrátil é o que está contraindo. Então, aqui nessa primeira foto, nesse primeiro momento aqui, houve despolarização das células autorrítmicas do nó sinoatrial, já começa a acontecer despolarização das células autorrítmicas das vias internodais e, consequentemente, já começa a ocorrer a contração das células contráteis daquela região que está pintada de roxo ali, na figura número 1. Na figura número 2, ele já deu um pulo, né? Ou seja, esse processo de despolarização já chegou no nó atrioventricular, já passou para o feixe de His e já está chegando aqui, já está começando a acontecer nas células nas células autorrítmicas dos feixes ramificados. Mas vocês observam que os átrios já contraíram, né? Tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo já estão contraídos. Então, neste momento, o sangue já foi bombeado do átrio direito para o ventrículo direito e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Certo? Deixa eu voltar aqui. No terceiro momento aqui, ó, na terceira foto, vejam que a despolarização já tomou conta das células autorrítmicas dos feixes ramificados. E já está chegando aqui, ó, na figura número 4, a gente já observa que as fibras de Purkinje já estão sofrendo despolarização e que essa despolarização já começa a se espalhar pelas células contráteis, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. Ou seja, aqui já começa a ocorrer a contração ventricular. Tá? Na figura número 5, aqui, ó, em cima à direita, né? Na figura número 5, então, já percebemos que boa parte do ventrículo direito já contraiu, assim como o ventrículo esquerdo também. Né? O processo de contração já está ocorrendo. Na figura número 6, os ventrículos já estão contraídos. Aqui já se completa o processo de contração ventricular. E o sangue, então, do ventrículo direito já foi bombeado para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo já foi bombeado para a artéria aorta, certo? Na figura 7 e 8, já começa a ocorrer uma reorganização, tá? Na figura 7 especialmente, e na figura número 8, já voltamos lá para a figura número 1, já começa a acontecer, então, a despolarização das células autorrítmicas, ó, do nó sinoatrial, ou seja, vai recomeçar todo o processo. Tá? Eu vou mostrar uma outra figura nesse mesmo sentido. Só vou chamar a atenção, aproveitar que eu tenho essa figura aqui, ó. Vocês estão observando que, ao mesmo tempo em que ele vai nos mostrando, né? Claro, né, pessoal, que isso aqui são momentos, né? Nós tiramos 8 fotos aqui do processo de contração do coração. Então, nós selecionamos, né? O autor selecionou determinados momentos. Se ele quisesse o processo todo, ele teria feito um filmezinho e não batido fotos, né? Porque a foto a gente pega o momento, certo? Mas, se nós tivéssemos aqui feito um filme no nosso coração batendo, né? Nós teríamos algo contínuo. A gente teria mais detalhes, né? Não teríamos 8 figuras, teríamos talvez uns 20 momentos aqui poderíamos selecionar, tá?
Mas vocês observam que, na medida em que vai acontecendo o processo de despolarização das células contráteis, ou seja, que o miocárdio vai contraindo, primeiro os átrios, depois os ventrículos, e depois começa a ocorrer uma repolarização ventricular, ou seja, uma preparação para recomeçar tudo, ele foi desenhando também aqui, ó, à direita, essas ondas, né? Ó, aqui já tem o que ele chamou de onda P, aqui está completo já a onda P, né? Depois já começou a se formar a onda Q aqui. Depois já começa a se a onda Q, vem a onda R. Depois se completa a onda R aqui em cima e já começa a onda S. Depois a onda S se completou, já começa a última onda, que é a onda T. Né? Aqui está todo o processo, aqui ocorreu a contração do miocárdio completo, né? Completa, já está se preparando, já está preparado para iniciar uma nova onda. Então, daqui a pouco já vai aparecer aqui, ó, uma nova onda P. Depois vai acontecer uma onda Q aqui. Depois uma onda R, né? Faz de conta que é igual ali. Depois a onda S. Depois a onda T de novo, certo? Ou seja, isso que vocês estão vendo aqui, que ele representou, essas linhas aí, é o que a gente vê naquele exame que eu imagino que todos já tenham feito, que é o eletrocardiograma. Então, aqueles eletrodos que são colocados, né, aqui no peito, na região cardíaca, nas extremidades, nos pulsos, né, e lá nos membros inferiores, lá nos tornozelos também, e aqueles eletrodos, eles captam essa movimentação de onda aí, né? É sódio entrando, saindo, é cálcio entrando e depois saindo, é potássio, é essa movimentação de carga elétrica aí que esses eletrodos captam, mandam para o aparelho vai decodificando e formando essas linhas naquela fita de papel. Isso é o eletrocardiograma, tá? É claro que essas ondas elas têm um padrão e um padrão de repetição, né? E que é associado com o eletrocardiograma, com ou sem alteração. Aí o médico vai fazer a leitura, né? Daquelas linhas, do padrão, do momento em que está acontecendo, da intensidade que está acontecendo, tá? Mas é só para que vocês tenham essa noção. Já passamos um monte do nosso tempo aqui. Eu vou parar esse vídeo agora, vou terminar esse vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar uma figura semelhante a essa e vou mostrar de novo a mesma coisa, né? Os momentos, diferentes momentos que a gente observa o miocárdio para que vocês entendam bem esse processo de contração. E a gente vai falar um pouco mais também no próximo vídeo, tem um gráfico que mostra para vocês o sódio entrando, depois o cálcio, aí o potássio saindo, né? Todo o ciclo de polarização e despolarização das células autorrítmicas, tá, pessoal? Continuamos, então, no próximo vídeo. Até breve. Um abraço.